Ô cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre as leis de Ohm. Vamos ao quadro. Olha, para estudarmos as leis de Ohm, vamos partir aqui da definição de resistor. Tá? Resistor, ele resiste à passagem de corrente elétrica. E nós vimos nas aulas anteriores que corrente elétrica é o movimento de portadores de cargas em fio condutores. Um resistor é um aparato que oferece resistência à passagem de corrente. Nós temos aí basicamente dois tipos de resistor: resistor de fios condutores e resistor de carvão. Um resistor, ele transforma energia elétrica em energia térmica. E nós vimos que esse procedimento é um efeito Joule da corrente elétrica. Tá? Então, o resistor, basicamente, ele transforma energia elétrica em energia térmica. E também oferece uma queda de tensão. Olha, o símbolo do resistor pode ser esse fio com esse retângulo, mas o mais usual, tá, é esse símbolo aqui. Uma reta no circuito, no fio condutor, uma reta com ranhuras, tá? Mostrando aqui que é um caminho tortuoso, né, que oferece resistência. A gente poderia pensar o seguinte: a corrente elétrica, ao passar aqui no resistor, vai transformar então a energia elétrica em energia térmica. Vamos pensar nos portadores de cargas como se fosse algumas cargas elétricas. Nós temos aqui uma carga elétrica, vamos simbolizar aqui, né? É uma carguinha elétrica, olha, uma carguinha elétrica que vai passar no resistor, são os portadores de carga, tá? Vamos supor que o nível de potencial aqui no ponto A que a carguinha está chegando, uma suposição, tenha lá um potencial, por exemplo, de 100 volts. Esse potencial tem um nível de energia, tá? Quando essa carguinha passar aqui pela corrente elétrica, os portadores de carga passar pelo resistor, o que vai acontecer? A energia elétrica vai ser transformada em energia térmica e essa carguinha, ela vai perder, de certa forma, né, energia. Tá? Ela vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Olha, a alegrinha aí ficou triste, porque perdeu energia. Tá? O nível de energia aqui, ó, do potencial era 10 volts. Ao chegar aqui, por exemplo, no ponto B, vamos dar um exemplo aqui de 20 volts. Então, perdeu o potencial de energia, né? Foi transformado aqui no resistor. Então, nós falamos aqui que no resistor acontece, então, a conversão de energia elétrica em energia térmica. Então, aqui dá uma queda de tensão, olha. Então, aqui aconteceu uma queda de tensão elétrica. Uma queda de tensão elétrica, tá? Olha, a carga passou no resistor, perdeu energia, a alegrinha ficou triste, porque diminuiu o potencial, queda de tensão elétrica, foi transformada em energia térmica. Isso aqui vai esquentar. Esses resistores a gente encontramos nas nossas residências, com diversos aparelhos. O chuveiro elétrico, o forno elétrico, tá? A própria lâmpada de filamento. Então, a lâmpada de filamento é um resistor, né? Então, que oferece aí também, né, uma transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? Olha, esse resistor, a medida dele é a resistência elétrica. Resistência elétrica, basicamente, é a medida do resistor, é a medida da resistência à passagem de corrente elétrica. É uma propriedade do resistor. Então, resistor é o aparelho e resistência é a propriedade do resistor. Muitas das vezes a gente confunde no nosso cotidiano, no senso comum, resistor com resistência. São coisas diferentes. O resistor é o fio condutor, é o aparelho, tá? É o aparato. A resistência é a propriedade desse aparato, desse fio condutor. Tá? A resistência elétrica, né, é uma propriedade do resistor. Olha, nós temos aqui um circuito básico, uma bateria. Essa bateria nós já aprendemos que ela fornece para a gente aqui uma DDP.
uma DDP. Se a chave está aberta, a DDP é 0, não tem corrente. Se eu pegar essa chave aqui e fechar, fechei a chave, então, se eu pegar agora a chave fechada, o que vai acontecer com a chave fechada, né? Então, aí vai ter uma corrente elétrica. A DDP aqui vai ser diferente de 0, tá? Eu vou ter aqui, então, um polo positivo e um polo negativo da bateria. E o sentido real da corrente elétrica, desculpa, o sentido convencional da corrente elétrica, vai ser do polo positivo para o polo negativo. Sentido convencional, tá? Sentido convencional. Então, aqui vai percorrer cargas elétricas, né? Vai passar corrente elétrica aqui na lâmpada e essa lâmpada aqui vai, então, acender, vai brilhar, tá? A lâmpada acende, né? Lâmpada acesa, com o circuito fechado, tá? Então, esse filamento aqui, ele pode ser chamado também de resistor, tá? Só que o resistor, ele caracteriza, basicamente, o efeito Joule, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Aqui, além de acender a luz, lembra naquela lâmpada de filamento? Esquentava. Então, o fato de esquentar a lâmpada de filamento é justamente a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, o que eu posso ver aqui nesse filamento? Se eu der um zoom aqui, ó, aquele fio condutor, ele é feito de materiais, ó, tá? Essa bolinha preta aqui representa o material do que o fio é feito. Então, essa bolinha preta, tá? Representa o material que é feito o resistor, que é constituído o resistor. E esse material pode ser feito de cobre, de zinco, de prata, de ouro. Então, aqui seriam os átomos, né, desse material que constitui o fio condutor. E de vermelho são os portadores de carga. Esses de vermelho aqui são os portadores de carga. São os portadores de cargas. Tá? Então, quando a corrente elétrica atravessa o fio condutor, esse material que constitui o fio condutor, ele resiste à passagem da corrente elétrica. Então, essas bolinhas de preta resistem à passagem. Então, o que acontece? Aqui há uma interação dos dois aqui, ó. Entre esses dois aqui há uma interação, por exemplo. Essa interação é que transforma nessa colisão. Se eu analisar mecanicamente, uma partícula colidindo com outra partícula, ao colidir, transforma energia mecânica em energia térmica. Então, com uma visão, vamos dizer, mecanicista, a gente poderia entender que há uma colisão e nessa colisão transforma energia mecânica em energia térmica. Então, nessa interação aqui, então vai gerar o que aqui? O calor, né? Então, gera o calor, tá? Então, o resistor tem essa propriedade de transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Olha, o resistor, a resistência, depende do material. Cada material vai oferecer a sua própria resistência à passagem de corrente elétrica. Um resiste mais, outros resistem menos. Tá? A resistência também varia com o comprimento. Maior o fio, maior vai ser a resistência. E também varia com a área de secção transversal, com a grossura do fio, né? Mais grosso, menos resistência, mais fino, mais resistência. Isso nós vamos ver nas leis de Ohm. Tá? Vamos começar aqui estudando as leis de Ohm. George Simon Ohm foi o cientista que estudou isso aí experimentalmente e nos possibilitou duas leis para entender melhor esse aspecto dos resistores e da resistência elétrica. A primeira lei de Ohm, ela nos diz o seguinte, que a DDP fornecida a um resistor é diretamente proporcional à corrente elétrica. Isso para baixas correntes elétricas, baixas intensidades. Aqui eu vou ter uma resistência constante. Então, a resistência, ela vai ser a DDP sobre a corrente. E essa resistência aqui é constante. Tá? Se eu aumentar a corrente, a resistência permanece o mesmo valor e a DDP sobe na mesma proporção. Então, eu estou falando aqui que a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, a DDP
é diretamente proporcional à corrente elétrica. Se eu dobrar a corrente, dobra a tensão. Se eu reduzir aqui a tensão à metade, reduz a corrente à metade. Sem alterar a resistência permanece constante. Isso é um caso especial que acontece mais para baixas correntes elétricas ou baixas variações de temperatura. Tá? É chamado de resistor ôhmico. Os resistores que obedecem a essa lei é chamado de resistores ôhmicos. Tá? É muito utilizado nos nossos circuitos. A curva característica, o gráfico, né, que representa esse resistor ôhmico, é dado por esse gráfico aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho coordenada DDP e corrente, então a curva característica vai ser um gráfico, tá? DDP versus corrente, olha, um gráfico DDP versus corrente, onde aqui eu tenho, se não tem corrente, não tem DDP, se a corrente é I1, eu vou ter uma DDP1, se a corrente é I2, eu vou ter uma DDP2, e se eu dividir o 1 pelo I1, vai ser igual a dividir o 2 pelo I2, vai dar resistência que vai ser constante. Tá? Isso aqui é a curva característica, então, do resistor ôhmico, certo? Nós temos que R, nós vamos chamar de resistência elétrica, que é a medida do resistor. A unidade da resistência vai ser a letra grega ômega. Essa letra grega ômega, nós vamos chamar isso aqui de ohm. Ohm. Tipo assim, ó, se eu tenho lá assim, resistência 12 ohms. 12 ohms, tá? Resistência 12 ohms. Aqui vale, por exemplo, também os submúltiplos. Eu tenho lá 25 quilo-ohms. Ou seja, esse quilo é 10 a terceira. 25 vezes 10 a terceira ohms. Então, os submúltiplos quilo, mega, giga, vale aqui, tá? Quilo é 1000, mega 1 milhão, né? Então, a resistência elétrica é medida no símbolo ômega, que nós vamos chamar de ohm, homenagem ao cientista George Simon Ohm. Nós temos que a tensão elétrica, ou DDP, é o volts, e a intensidade corrente é o ampere, tá? Então, a gente pode afirmar, então, nós podemos afirmar, então, que 1 ohms vale 1 volt por ampere. Nós podemos afirmar que 1 ohm vale 1 volt por ampere. Vamos ver a segunda lei? Pessoal, a segunda lei de Ohm, nós vamos ver aqui como a resistência elétrica varia com o material, com o comprimento e com sua área de secção, tá? Olha, a segunda lei de Ohm foi realizada, né, formalizada experimentalmente, e nós temos essa expressão para representá-la, né? Onde o R é a resistência. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo da letra grega. Esse símbolo aqui é a letra grega chamada Rho, tá? Que nós vamos utilizar para representar a resistividade elétrica. Tá? Rho é a resistividade elétrica, tem a ver com o material que é feito o resistor. Se ele é feito de prata, se ele é feito de cobre, se é feito de ouro, feito de carvão. Então, cada material vai ter a sua resistividade. Olha, e a resistência elétrica de um resistor é proporcional à resistividade. Maior for a resistividade, maior vai ser a resistência. Essa resistividade, ela geralmente é fornecida nos exercícios, tá? A unidade no sistema internacional é ômega vezes metro, tá? A resistividade é o inverso da condutividade. Olha aqui, a letra que nós vamos representar a condutividade é a letra grega sigma. Sigma. Esse sigma é o inverso da resistividade, chamado condutividade elétrica. Também eu posso ter, em vez de resistividade, eu posso ter também a condutividade, que é o oposto. Tá? Aquele que é um material muito resistivo tem baixa condutividade. Aquele material que é bom condutor, tá? Ele tem baixa resistividade. Então, a condutividade é o inverso da resistividade, tá? Então, a resistência é proporcional à resistividade, tá? E inversamente proporcional à condutividade. Então, eu posso dizer que a resistência
do resistor é inversamente proporcional à condutividade, tá? Nós temos também que a resistência elétrica é proporcional ao comprimento do fio. Maior for o fio condutor, maior vai ser a resistência elétrica. Então, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Tá? Tanto que é o seguinte, pessoal, olha aqui. Se eu dobrar o comprimento do fio, se eu dobrar o comprimento do fio, o que acontece com a resistência do condutor? Como é diretamente proporcional, também dobra a resistência. Então, veja bem, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Dobrei comprimento, dobrou resistência. Tripliquei comprimento, triplicou resistência. Se eu peguei o comprimento do fio, reduzi a metade, a resistência vai ser reduzida também a metade, tá? Olha, a resistência também é inversamente proporcional à área de secção transversal. Então, essa área aqui, ó, é a área de secção transversal, tá? Seria a área do corte do fio, né? Se eu tenho lá assim um fio condutor, a secção transversal seria a área circular do corte do fio, tá? A resistência é inversamente proporcional, ou seja, se eu aumentar a área, o que vai acontecer com a resistência? Vai diminuir, tá? Inversamente proporcional. Olha, se eu dobrei a área, se peguei um fio mais grosso, a resistência aqui vai diminuir a metade, tá? Se eu tripliquei a área, a resistência vai diminuir a terça parte. Se eu peguei a área, a grossura do fio e reduzir a metade, a resistência vai ficar dobrada. Então, a resistência é inversamente proporcional à área. É muito comum a área ser a área da circunferência, olha. Então, a área do corte da secção transversal, geralmente aqui, ó, é uma circunferência. A área dessa circunferência aqui é πr ao quadrado. Se eu pegar aqui a área dessa circunferência, vai ser πr ao quadrado. Então, a resistência varia inversamente proporcional ao quadrado do raio do condutor, do fio condutor. Olha, se o raio subir, o que acontece aqui com a resistência? Diminui. Veja bem aqui, pessoal, se eu dobrar o raio, ao levar ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado. Como é que fica a resistência do fio? Vai ficar reduzida à quarta parte. Então, se eu dobrar o raio do fio, ou o diâmetro do fio, tá? A resistência fica dividido à quarta parte. Se eu triplicar o diâmetro ou o raio, eu vou ter aqui, ó, 9R ao quadrado, tá? Eu vou ter que a resistência vai ficar dividido por 9, tá? E se eu reduzir, pegar esse raio do fio, do diâmetro do fio, e fazer ele mais fino, reduzir a metade do raio. Olha, se eu levar ao quadrado aqui, ó, R ao quadrado sobre 4. Aqui a resistência vai ficar multiplicado por 4. Então, eu posso analisar as proporções aqui desta maneira, tá? Fazer uma análise de como varia a resistência aqui como material. Assim, nós temos a segunda lei de Ohm, que fala que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área de secção transversal. Olha, a resistência, tá? Dada em ohms, é igual a resistividade vezes o comprimento, esse L é o comprimento do fio, tá? Dividido pela área de secção transversal. Certo, pessoal? Vamos olhar aqui, ó. Se eu tenho 3 fios, mesmo comprimento, tá? Mesmo comprimento. Só que aqui eu estou percebendo que tem 3 áreas diferentes. Onde a área 1 de secção transversal, um fio fino, a área 1 é menor que a área 2, que é menor que a área 3. Então, quem deles tem maior resistência? Maior resistência. Esse aqui tem maior resistência. Então, para a corrente elétrica passar aqui, tá? Tem maior resistência do que eu vou passar aqui. Então, qual que oferece mais resistência? O fio 1. Então, os 3 são percorridos por corrente. O que oferece maior resistência é o fio 1. Tá? O fio 1 vai oferecer maior resistência à passagem de corrente elétrica. Vai dificultar mais a passagem. Tá certo, pessoal? Vamos aos exercícios?
Exercício 13. O gráfico abaixo apresenta a medida da variação de potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Podemos dizer que a resistência elétrica deste circuito é de... Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos aqui o gráfico, olha, a DDP medida em volts e a corrente elétrica medida em miliamperes. Isso aqui se representa 10 a menos 3 amperes. Se eu pegar aqui, ó, DDP1, aqui eu vou ter o I1, ó. Se eu pegar aqui DDP2, eu vou ter aqui o I2, ó. Então, para cada ponto, o 1 e 2, o 2, aliás, o 1 e 1, o 2 e 2, tá? Eu vou escolher um desses pontos para determinar a resistência. E vou pegar aqui a primeira lei de Ohm. Primeira lei, tá? Ali é uma curva característica de um resistor ôhmico. Então, a DDP, eu peguei aqui o ponto 2. Vou pegar o ponto 2, tá? A DDP2 vale 12 volts. E o I2 vale 6 miliamperes. 6 vezes 10 a menos 3. 12 por 6, 2. Tá? Esse 10 a menos 3 vai lá para cima, 10 a terceira. Então, 2 vezes 10 a terceira ohms. Esse 10 a terceira equivale ao quilo, 2 quilo-ohms. Tá certo, pessoal? Questão 2. Um fio condutor de comprimento 20 metros e diâmetro de 2,8 centímetros, feito de zinco, cuja resistividade vale aproximadamente 6 vezes 10 a menos 8 ômegas vezes metro. É ligado em uma fonte de tensão contínua que oferece uma DDP. Então, o fio passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, onde passam 5 vezes 10 a 23 elétrons em 2 segundos por esse fio. Considere π 3,1 e determine, letra A intensidade de corrente elétrica no fio condutor. Letra B, a resistência elétrica no fio condutor. Letra C, a DDP da fonte elétrica que ligou o fio condutor. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Olha, nós temos aqui o comprimento do fio, 20 metros. O diâmetro é 2,8. Diâmetro é 2 vezes o raio. Com esse diâmetro aqui, eu posso tirar o raio. Então, isso aqui é o raio do fio condutor. É a metade de 2,8, 1,4 centímetros. Tem que passar para metro. Fica 1,4 vezes 10 a menos 2 metros. Olha, esse centímetro aqui tem que passar para metro, multiplica por 10 a menos 2. A resistividade, o Rho, 6 vezes 10 a menos 8, ohms vezes metro. Passam portadores de carga 5 vezes 10 a 23 em 2 segundos. Ele está nos falando que o π vale 3,1. Eu posso calcular a área desse fio transversal, que é πr ao quadrado. O π é 3,1, o raio é 1,4 vezes 10 a menos 2. Se eu faço 1,4 ao quadrado e depois multiplico por 3,1, eu vou achar aproximadamente 6. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Então, olha lá, se eu faço 1,4 ao quadrado e vou multiplicar por 3,1, eu vou achar aproximadamente 6. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Tá? Então, aqui nós temos a área do fio. Na letra A, ele pediu a corrente elétrica. Então, eu vou aplicar aqui a equação da corrente elétrica. Olha, a intensidade de corrente elétrica, a gente já sabe que é os portadores de carga vezes a carga elementar sobre tempo. Os portadores de carga, nós temos que vale 5 vezes 10 a 23. A carga elementar, tá? Ele não deu nos dados, mas é um valor constante. Sempre a carga elementar, eu posso utilizar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É um valor constante, tá? E o ΔT vale 2. Se eu faço 5 vezes 1,6, vai dar 8. 10 a 23 com 10 a menos 19, vai dar 10 a quarta. 8 por 2, 4, vezes 10 a quarta, ou 40 mil amperes. Tá? A letra B, ele pediu a resistência elétrica desse fio condutor. Nós vamos pegar aqui, para calcular a resistência elétrica, a segunda lei de Ohm. Tá?
A segunda lei de Ohm depende da resistividade, que é feita de zinco, do comprimento da área. Olha, ele nos deu aqui a resistividade, que é 6 vezes 10 a menos 8. Nos deu aqui o comprimento, que é 20 metros. E nos deu aqui a área, que é 6 vezes 10 a menos 4. Essa área nós calculamos aqui, ó. Essa área está aqui, nós calculamos, né? 6 vezes 10 a menos 4. Aqui eu posso cancelar 6 com 6. Vai sobrar 20. 10 a menos 8 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 4. Eu posso cancelar aqui esse 0 e somar mais 1, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 ohms. Tá? Essa aqui vai ser a resistência elétrica. Se eu quiser colocar em decimal, 0,002 ohms, né? 3 casas decimais. E na letra C, ele pede a tensão elétrica, a DDP no fio. Olha, aí eu vou usar aqui a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Tá? DDP, resistência DDP por corrente. Se eu passar a corrente multiplicando, DDP, resistência vezes corrente. URI. A resistência achei aqui na letra B, 2 vezes 10 a menos 3. E a corrente, né, nós achamos na letra A, 4 vezes 10 a quarta. Então fica 2 vezes 4, 8. 10 a menos 3 com 10 a quarta dá 10 a 1. Então aqui vai ter 80 volts. Tá certo, pessoal? Exercício 3. Um fio de cobre tem um raio igual a R, uma resistência R e comprimento L. Se o raio do fio for duplicado e o comprimento reduzido à metade, o novo valor da resistência vale? Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos que no início, tá? Então, no início, o raio vale R, a resistência R e o comprimento L. Nessa situação aqui, ó, que eu vou chamar de primeira, aplicando aqui a segunda lei de Ohm, nós vamos ter o seguinte: resistência é ρ vezes L sobre A. Essa área é a área de secção transversal, que é πr ao quadrado. Tá? Então, é um exercício literal que a minha resistência, então, valerá ρl πr quadrado. Essa é a minha resistência. Então, R vale isto. Ele nos possibilita dobrar o raio. Então, eu vou ter uma nova situação, onde agora o R' vai ser o dobro de R. Então, vai ficar mais grosso. Tá? E vai reduzir o comprimento. O L' vai ser a metade do comprimento inicial. Tá? Então, eu vou ter uma outra situação. Aqui vai ser a segunda situação. Tá? Onde eu dobrei o raio e reduzi a metade o comprimento. Se eu aplicar novamente a segunda lei de Ohm, ser uma nova resistência, né? Eu vou ter o ρ é o mesmo, o material é o mesmo. O L' vai ser L sobre 2, e essa área' vai ser πr' ao quadrado. Olha, mas quem que é o R'? 2 vezes R. Tá? Muito bem, eu vou conservar aqui a primeira eu vou chamar isso aqui, ó, a primeira fração, conserva a primeira, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Então, conservei a primeira e vou multiplicar pela inversa da segunda, ó. Então, ρ vezes L sobre 2, inverte. 1 sobre π, 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado. Tá? Fazendo a multiplicação de numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, nós vamos ter o seguinte. Em cima vai ficar ρl. Embaixo vai ficar 2 vezes 4, 2 vezes 4, dá 8. Ó. 2 vezes 4 aqui, ó, embaixo vai dar 8. E repete a letra πr quadrado, ó, 8πr quadrado. Eu vou separar aqui o número das letras, olha. Em cima ficou 1 sobre 8, ρl πr quadrado, tá? Separei o número das letras. Aqui a gente vai verificar, então, que ρl πr quadrado é justamente o R, ó. ρl πr quadrado é o R, ó, lá da primeira situação. Posso trocar isso aqui, então, por R. Todas essas letras aqui eu posso trocar por R.
Então vai ficar, repete 1 sobre 8 e troca isso aqui por R. R vezes 1, R sobre 8. Então a nova resistência vai ficar reduzida à oitava parte, letra D. Tá certo, pessoal?